Capítulo 32. Quando meu povo me rejeitou como rei. O tempo passou, e a geração que atravessou o Jordão se foi. Josué morreu, e com ele a liderança forte que mantinha o povo em minha presença. Restaram seus filhos, seus netos, e estes não guardaram minhas palavras como seus pais. Esqueceram-se de mim, esqueceram-se das batalhas vencidas, dos milagres, da terra que fluía leite e mel. Eu os havia tirado do Egito, mas o Egito ainda estava dentro de seus corações. O povo começou a se misturar com as nações ao redor. Seus olhos cobiçavam o brilho dos templos pagãos. Seus ouvidos se encantavam com os cânticos de adoração a deuses que nada eram. O cheiro dos sacrifícios idólatras subia no ar, e suas mãos, que antes construíam altares para mim, agora erguiam altares para Baal, para Astarote, para os ídolos dos cananeus. Eles me trocaram. Então eu os deixei colher o que plantaram. Se queriam viver como as nações ao redor, então prová-los-ia com essas nações. Os inimigos que antes temiam Israel, agora se levantavam contra eles. Vieram os moabitas, os midianitas, os amonitas, os filisteus. Vieram com espadas, com chicotes, com grilhões. Israel, que havia sido livre, mais uma vez provava o peso da escravidão. Então clamaram: e eu ouvi, pois ainda eram meus filhos, ainda traziam meu nome, e mesmo quando se afastavam, eu não podia esquecê-los. Então, levantei juízes para guiá-los, homens e mulheres que enviei para livrar Israel de suas cadeias, para ensinar-lhes novamente o caminho da justiça. O primeiro foi Otniel, um guerreiro valente que enfrentou o rei da Mesopotâmia e trouxe 40 anos de paz. Depois, enviei Eude, que libertou Israel dos moabitas com um golpe certeiro. E quando o povo novamente caiu, chamei Débora, a mulher que se assentava sob a palmeira e julgava Israel com sabedoria. Ela, junto com Baraque, venceu Cícera e seu exército. E depois deles Gideão. Ele era um homem simples. Escondia-se da guerra, temia os inimigos. Mas eu o chamei e lhe disse: o Senhor está contigo, homem valente. Ele não acreditava. Ele se via pequeno, sem forças, incapaz. Mas eu não vejo os homens como eles se veem. Vi em Gideão um líder. Vi em sua dúvida um coração que poderia confiar. Com 300 homens destruiu um exército incontável, pois a vitória nunca dependeu de números, nunca dependeu de força humana, dependeu de mim. Mas mais uma vez o ciclo continuou. Levantaram-se outros juízes. Jefté, que venceu os amonitas, mas fez um voto impensado. Sansão, o homem cuja força estava em mim, mas cujo coração foi tomado pelo desejo. Ele lutou contra os filisteus, destruiu seus templos, foi traído por Dalila e morreu como um escravo, mas mesmo em sua fraqueza, ainda era meu escolhido. Por 300 anos, este foi o caminho de Israel: pecado, opressão, clamor, libertação. E então voltavam ao pecado. Mas o pecado sempre traz consequências. As tribos começaram a se corromper. Homens passaram a fazer o que era certo aos seus próprios olhos, sem considerar minha vontade. A justiça se perdeu, os fracos foram oprimidos, os sacerdotes se tornaram corruptos. Houve guerras entre irmãos, e uma tribo quase foi exterminada por causa da maldade que havia no meio deles. E no meio de todo esse caos, em meio a tanta infidelidade, eu ainda trabalhava, pois nem tudo estava perdido. Enquanto o povo se afastava, eu observava Rute, a moabita que escolheu seguir minha verdade. Seu coração simples, sua lealdade, sua fé. Ela se casou com Boaz, um homem justo. Eles não sabiam, mas de seu sangue viria um rei. E então levantei Samuel. Desde criança ele ouviu minha voz. Chamava-me no silêncio da noite, buscava-me enquanto os sacerdotes se perdiam. Eli, o sumo sacerdote, era fraco. Seus filhos eram corruptos, mas Samuel não se corrompeu. Ele liderou Israel com justiça, restaurou minha aliança, ensinou ao povo que eu era suficiente. Mas então vieram até ele. Queremos um rei.
Samuel ficou aflito. Ele sabia o que isso significava. Sabia que queriam um rei não porque precisavam, mas porque queriam ser como as outras nações. Eles olhavam para os reinos vizinhos e viam reis de carne e osso, viam tronos, coroas, exércitos, palácios, e desejaram isso mais do que desejaram a mim. Samuel veio até mim em lágrimas, mas eu já sabia. Dê a eles um rei. Ele se espantou. Ele queria que eu os rejeitasse, que eu os obrigasse a permanecer sob minha liderança. Mas o amor não se impõe. E então eu disse: Não rejeitaram a ti, Samuel. Rejeitaram a mim para que eu não reine sobre eles. E assim terminou a era dos juízes. Uma nova era estava para começar. O tempo dos reis havia chegado, e com ele viriam glórias e tragédias, vitórias e quedas. Pois quando os homens se colocam no trono, as consequências sempre vêm.